Bem, então, continuando, tá, nessa parte de deslocamento do equilíbrio, certo? Partindo agora do exercício 4, deixa eu demitir aqui o povo. Pronto. Certo? Então, diz aí. Nitrogênio e hidrogênio reagem para formar amônia segundo a equação. Se a mistura dos três gases estiver em equilíbrio, qual o efeito em cada situação sobre a quantidade de amônia, NH3? Se provocar, compressão da mistura. Bom, veja só. Observe como está todo mundo na fase gasosa, todos aqui vão sofrer influência do aumento ou da diminuição de pressão. O que eu tenho que verificar? A quantidade de substâncias gasosas entre reagentes e produtos. Então, observe que eu vou ter aqui 1 mol de nitrogênio gasoso interagindo com 3 mols de hidrogênio gasoso. Então, aqui nos reagentes eu vou ter 4 mols de substância gasosa. E no produto, apenas 2 mols de amônia. Tá? Então, ele quer saber o que vai acontecer com essa quantidade aqui de amônia quando eu aumentar, né? Fazer compressão é aumentar. Aumentar a pressão da mistura. Bem, se eu aumento a pressão, que foi que nós discutimos, que o aumento da pressão desloca o equilíbrio no sentido de menor volume. Se eu diminuo a pressão, vai deslocar o equilíbrio no sentido de maior volume. Então, nesse caso aqui, quando eu aumentar a pressão nesse equilíbrio, o que vai acontecer? Tá? A quantidade de amônia vai aumentar, porque eu vou deslocar o equilíbrio no sentido da reação direta. E aí, a reação direta vai ocorrer mais do que a reação inversa. Então, a quantidade de amônia aumenta, a de nitrogênio e de hidrogênio diminui. Bom, cuidado aqui, ó. Ele está indicando aqui a quantidade de energia no produto. Tá? Se essa quantidade de energia está no produto e sendo somada, está indicando que esta reação ocorreu liberando esta quantidade de energia, certo? Liberando essa quantidade de energia. Então, ele não forneceu aqui a variação de entalpia, tá? Se ele tivesse fornecido aqui o ΔH igual a 22 kcal, aí tudo bem. Aí seria um processo endotérmico. Nesse caso aqui, o processo vai ser exotérmico, né? E que processo vai ser exotérmico? A reação direta. Se a reação direta é exotérmica, a inversa vai ser endotérmica, tá? Então, olha a análise que a gente fez aqui. Está indicando, ó, esse mais 22 kcal aqui na própria equação do produto, indica que a reação ocorreu liberando essa quantidade de energia. Portanto, a reação direta é um processo exotérmico, tá? Então, se eu aumento a temperatura, quem é que gosta de receber energia? Quando você aumenta a temperatura, você está fornecendo calor. Quem é que gosta de receber calor? O processo endotérmico. E aí, nesse caso, a reação inversa vai ocorrer mais do que a reação direta. É como se eu estou deslocando o equilíbrio no sentido da reação inversa. E aí, na reação inversa, a amônia é reagente e nitrogênio e hidrogênio é produto. Então, essas quantidades vão aumentar e de amônia vai diminuir, porque ela vai ser consumida nesse processo. Introdução de hidrogênio. Ora, se você está adicionando hidrogênio, você está aumentando a quantidade de hidrogênio. Quando você aumenta a quantidade de um dos componentes, o equilíbrio se desloca no sentido contrário à sua posição, ou no sentido de consumir o que você está adicionando. Então, nesse caso, ao adicionar mais hidrogênio, o equilíbrio vai se deslocar no sentido da reação direta. Ou seja, a reação direta vai ocorrer mais do que a reação inversa. Portanto, agora, para a reação direta, amônia é produto, nitrogênio e hidrogênio é reagente, então a quantidade de amônia agora aumenta. Tá? Bom, então aumenta, diminui e aumenta. Alternativa é, não é isso? Tá ali. Bom, o próximo. Equilíbrio iônico. Bem, o próprio nome já é bem sugestivo, né?
tá certo? Em vez de eu ter moléculas, a gente vai ter algumas substâncias na sua forma de íons, tá? E aí, eu tenho que lembrar de duas coisinhas. Primeiro, que a constante de equilíbrio vai ser chamada de constante de ionização. E quanto maior o valor da constante de ionização, quanto maior o valor dessa constante, mais ionizado está o sistema, tá? O equilíbrio. Outra, se o equilíbrio for um equilíbrio ácido, essa constante de ionização é chamada de Ka, constante de ionização de um ácido. Se por acaso o equilíbrio citado iônico é de uma base, então essa constante de ionização a gente é chamada de Kb. E aí, quanto maior for o valor da constante de ionização, mais forte é o ácido, mais forte é a base. Ou, como eu falei agora há pouco, mais ionizado está o equilíbrio. Certo? A outra grandeza que eu tenho que ter um pouquinho de cuidado é com o grau de ionização, que é a razão entre o número de moléculas ionizadas pelo número de moléculas dissolvidas. Certo? Quanto maior o grau de ionização, mais forte, mais ionizado encontra-se o sistema. Tá? Então, veja, nós temos esse equilíbrio iônico. Como é que eu vou escrever a expressão da constante de ionização? Da mesma forma que a gente faz lá na constante de equilíbrio, no equilíbrio molecular. Concentração dos produtos elevada a seus coeficientes pela concentração do reagente. Ok? Tá? Então, veja só. X, Y e Z representam genericamente três ácidos que, quando dissolvidos em um mesmo volume de água a temperatura constante, comportam-se de acordo com essa tabela. Tá? Número de mols que sofreu a dissolução pelo número de mols ionizados. Analise as afirmações considerando os três ácidos. X representa o mais forte? Bom, vamos determinar, tá, o grau de ionização de cada um. E o grau de ionização é um número de moléculas ionizadas pelo número de moléculas que sofreram a dissolução. Tá? Então, vamos fazer isso para cada ácido, X, Y e Z. Tá assim para visualizar aí, né? Deixa assim, né? Vou chutar aqui em cima, pronto. Tá? Então, determinando o grau de ionização para cada um. Número de moléculas ionizadas, né? Pelo número de moléculas que sofreram a dissolução. Então, fazendo essa continha, nós encontramos aí, ó, que quem tem o maior grau de ionização vai ser o ácido Y, né? Ó, quanto maior o grau de ionização, mais forte é o ácido. Beleza? Tá? Então, olhando aqui o grau de ionização, tá? Nós vimos que X representa o mais forte? Não, né? Quem representa o mais forte é Y, tem o maior grau de ionização. Z representa o mais fraco? Não. O mais fraco é X, ó, 10%. Y apresenta o maior grau de ionização? Sim. Então, apenas um aí é verdadeiro. Ok? Então, veja como é fácil determinar o grau de ionização. Bom, deixa eu botar para cá de novo. Então, diz assim, a reação, aqui, vocês já estão familiarizados, né? É o ácido etanóico, o ácido acético, em solução aquosa chamada de vinagre, né? A sua ionização produz o íon H+, e o íon acetato, tá? Então, é um ácido. Tem constante de ionização, aquilo que eu falei para vocês, ó, quando for de um ácido, a constante de ionização é chamada de Ka, 1,8 vezes 10 a menos 5. Dada a amostra de vinagre, até se obter uma solução de concentração de íons H+,
igual a 1 vezes 10 a menos 3 mol por litro. Certo? Então, essa solução sofreu uma diluição, né? Até que a concentração de H+, chegasse a este valor. Nesta solução, as concentrações em mol por litro do íon acetato e do ácido acético é. Bem, então veja que a proporção aqui é o seguinte: para cada 1 mol desse camarada, né? 1 mol desse e 1 mol desse aqui de acetato. Vamos escrever a sua constante de ionização, a expressão da constante de ionização. Tá? A gente já sabe disso, né? Que a concentração de íons H+ é 1 vezes 10 a menos 5. Isso foi fornecido. Como a proporção aqui é para cada 1 mol de H+, 1 mol de acetato, então se eu tenho 1 vezes 10 a menos 3 de H+, vou ter 1 vezes 10 a menos 3 do íon acetato. Tá? Beleza. Constante de ionização, concentração dos produtos pela concentração do reagente. Nós temos a constante, o valor da constante de ionização, que é 1,8 vezes 10 a menos 5. Né? Foi fornecida a concentração de H+, e pela equação aqui, pela estequiometria do equilíbrio, também deduzimos a concentração do íon acetato. O resto agora é substituir valor, né? Ok? Alternativa é, tá? A concentração do íon acetato é 1 vezes 10 a menos 3, e pela expressão da constante de equilíbrio, né, determinamos a concentração do vinagre, ou do ácido acético. Tá? A lei de diluição de Ostwald, ela relaciona, tá, o grau de ionização com o volume de diluição. Tá certo? Bem, para valores muito pequenos, abaixo de 5% de grau de ionização, a gente dispensa o denominador. Certo? Uma constante de ionização vai ser a molaridade vezes o grau de ionização ao quadrado. Para grau de ionização maior que 5%, a gente considera esse denominador, certo? 1 menos alfa. Se for menor que 5% o grau de ionização, valor muito pequeno, nós dispensamos o denominador, tá? Então, a constante de ionização passa a ser somente a molaridade multiplicado pelo quadrado do grau de ionização. Negocinho chato da moléstia. Vamos lá. Certo? Então, o que nós temos aqui, né? Não, aqui é a demonstração daquela formulazinha, tá bom? Vai ficar aí no slide para vocês, quem depois quiser, tá? Fique à vontade. É só a demonstração de como chegou nisso aqui, tá? Então, precisa... Então, uma solução a 0,01 mol por litro de um monoácido está 4% ionizada. Ora, é aquilo que eu falei para vocês, né? Abaixo de 5% desconsidera o denominador da lei de Ostwald, certo? A constante de ionização será, vamos lá. Primeiro, isso que é a molaridade é de 0,01 mol por litro. Se o grau de ionização é de 4%, isso significa dizer que o grau de ionização é 0,04, tá? Pronto. E aqui o que foi que a gente fez? Para facilitar a nossa vida, colocamos tudo em notação científica. Como o grau de ionização é um valor muito pequeno, a gente aplica a forma simplificada. Tá? Pronto. Feito isso, o quimiquês aqui é só você saber disso, que a lei de Ostwald, para grau de ionização muito pequeno, abaixo de 5%, nós utilizamos sua forma simplificada. Né? Desconsidera o denominador. Ok? Pronto. Aí o resto agora conta. Tá? Lembrando, ó. Ah, professor, por que não ficou aqui assim? Veja, notação científica é um valor maior do que 1 e menor do que 10. Tá? Então, viu? Fique atento a isso.
A constante de ionização de um ácido HX, que se encontra 0,001%. Olha como o grau de ionização aí é pequeno, muito pequeno. Tá? 0,01% vai dar um valor de grau de ionização 0,00001. Tá? Dissociado vale 10 a menos 11. A molaridade desse ácido nessas condições é... Pronto. Aqui ele forneceu o grau de ionização e forneceu a constante de ionização. Vamos deixar tudo em potênciazinha, né, em notação científica, aquilo que eu falei. 0,001% corresponde a 0,0001 de grau de ionização, e isso é igual a 1 vezes 10 a menos 5. Certo? Como eu quero a molaridade, e o grau de ionização muito pequeno, desconsidera na lei de Ostwald o denominador. Pronto. O quimiquez aqui é isso. O resto é matematiquez. Ó. O resto é conta. Ok? 10 a menos 1, que é igual a 0,10, né? Ou 0,1, tanto faz. O grau de dissociação iônica do hidróxido de amônio em solução é 2 mol por litro. De solução 2 mol por litro é 0,283% a 20 graus Celsius. Bom, então vejam o seguinte, tá? Novamente, o grau de ionização é um valor muito pequeno. Por ser um valor muito pequeno, desconsidera o denominador. Tá? Vamos aos dados. O grau de ionização, já sabe, ó, cuidado com isso aqui. Ó. Se o grau de ionização é 0,283%, né? Então o seu valor vai ganhar mais 2 casas decimais. Tá? Certo? E aí, a gente já sabe que é interessante que a gente coloque em notação científica, até porque as alternativas estão em notação científica. Tá? Feito isso, pronto. O resto é continha de novo. Lembrando, né, potência de potência multiplica os expoentes. Qual o valor de Ka para o ácido cianídrico, sabendo que o ácido em solução 0,10 encontra-se 0,006 ionizado? Então, ó, novamente, quer saber o valor da constante de ionização do ácido? Né? Coloca tudo em notação científica para facilitar as contas. Tá? Lembrando, né, 0,1 é 1 vezes 10 a menos 1. E aí, aqui novamente, não é isso? Tá? Tem que estar 36, tem que ser um valor maior do que 1 e menor que 10. Mandei uma casinha decimal aqui, mexe uma casinha decimal aqui também, um expoente. Bom, agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos entrar agora no produto iônico da água, tá certo? E aí, com o conceito de produto iônico da água, Sorensen desenvolveu duas expressões para a gente, que é o potencial hidrogeniônico, abreviadamente pH, e o potencial hidroxiliônico, tá? Abreviadamente POH. Com essas duas expressões, a gente consegue determinar se um meio, conhecendo essa grandeza, se um meio é ácido, básico ou neutro. Tá certo? Aqui apenas está, né, pilhas alcalinas. O termo alcalino se refere a meio básico, né? Chuva ácida e aqui um shampoo neutro, né? Só para exemplificar o assunto que nós iremos comentar agora. Então, verifica-se, tá, que a água, para 1 litro de água, apenas 10 a menos 7 moléculas de água sofrem ionização, gerando o seguinte equilíbrio químico. Tá? A água no estado líquido, não é? Se sofre ionização gerando o íon H+, e o íon OH-. Aí, fazendo aqui um flashbackzinho lá do primeiro ano. Lembra do conceito de ácido e base de Arrhenius? Para Arrhenius, ácido, toda e qualquer substância que em meio aquoso libera como único cátion H+.
E base, toda e qualquer substância que em meio aquoso libera como único ânion a hidroxila. Tá? Então, coloquei o camarada na água, liberou H+, é ácido, liberou H-, base. No caso da água, observe que para cada uma molécula de água que sofre ionização, eu tenho um H+ e um OH-. A proporção de 1:1. Isso implica dizer o quê? Que a água é uma solução neutra. Tá? Quando a quantidade de íons H+ é igual à quantidade de íons hidroxila, a solução ou o meio é neutro. E aí verifica-se que para cada 1 litro de água, apenas 10 a menos 7 moléculas de água sofrem esse processo. Como a proporção é de 1:1, então, se 10 a menos 7 moléculas de água sofrem ionização, eu vou ter 10 a menos 7 H+ e 10 a menos 7 OH-. Tá certo? Então, como vamos determinar a constante de equilíbrio aí, ou a constante de ionização da água? Aquele mesmo critério. Concentração do produto, tá? Que é H+ e OH-, pela concentração do reagente. Como a concentração da água pura, né? Água no estado líquido puro, é constante, tá certo? A gente vai ter o produto entre duas constantes. Tudo que for constante vem para um lado, que não for constante vem para o outro. Então, a concentração de água está dividindo, passa multiplicando, porque ela é uma constante. E o produto entre duas constantes é sempre uma terceira constante. Essa terceira constante nós vamos chamar de KW, produto iônico da água. Tá? E aí você vai me perguntar, professor, por que KW? É só para não confundir com Ka. Tá? Aí colocar aí esse Wzinho, que é a inicial da palavrinha água em inglês, né? Water. Tá certo? Então, somente isso, para não confundir com a constante de ionização de um ácido, que é Ka. Tá certo? Então, o produto iônico da água, KW, vai ser a concentração de íons H+, e a concentração, produto, concentração de íons hidroxila. Como eu falei para vocês, apenas para 1 litro de água, apenas 10 a menos 7 moléculas de água sofrem ionização. Tá? Então, eu vou ter 10 a menos 7 íons H+, que multiplica 10 a menos 7 hidroxila. 10 a menos 7 vezes 10 a menos 7 vai dar 10 a menos 14. Tá? Então, o produto da concentração de íons H+ com hidroxila, 10 a menos 14. Desse experimento que eu falei para vocês, esse valor vem disso. Tá? 1 litro de água nessas condições, a 25 graus Celsius, tá certo? Apenas 1 litro, para apenas 1 litro de água, 10 a menos 7 moléculas sofrem esse processo de ionização. Ok? Então, vamos aqui. Um alvejante de roupas do tipo água de lavadeira apresenta concentração de hidroxila aproximadamente igual a 1 vezes 10 a menos 4 mol por litro. Nessas condições, a concentração de íons H+ será da ordem de... Bom, vamos aplicar o que a gente viu agora, né? Do produto iônico da água. Né? A gente sabe que o produto iônico é 10 a menos 14. Pronto. Tá? Feito isso, o resto agora é conta. Vamos só substituir. Tá? E aí, continha alternativa C. Ok? Bem simples aí, ó. Tá? Aplicação apenas da expressão do produto iônico da água. Qual das expressões é essa aqui? Tá com a bexiga, né? Abaixo é conhecida como produto iônico da água. Por favor, né? Não vou nem comentar aí. Certo? Bom, como eu falei, a concentração, que eu acabei de falar para vocês, né? Que para 1 litro de água, certo? Nessas condições, apenas 10 a menos 7 moléculas de água sofrem esse processo de ionização. Como a água pura, a concentração de H+ é igual à concentração de hidroxila, né? E isso é igual a 10 a menos 7, implica dizer, como ela tem quantidades iguais de íons de hidrogênio, hidrogênio iônico, e de íons hidróxido iônico, a água pura é uma solução neutra. Tá? Certo? Se a solução apresentar concentração de H+ maior do que hidroxila, a solução vai ser ácida. Se apresentar concentração de
hidrogênios menor que de hidroxila, a solução tem caráter básico. Ou seja, ela vai ser ácida quando tiver concentração maior que 10 a menos 7 e vai ser ácida quando tiver concentração de íons H+, menor que 10 a menos 7. Tá? O outro quadrinho mostra isso também. O primeiro foi para soluções ácidas, o segundo para soluções básicas. Então, veja só. Observando a tabela abaixo, podemos afirmar que entre os líquidos citados tem caráter ácido apenas quem? Bom, aqui o leite está indicando que a concentração de H+ é 10 a menos 7 e a concentração de hidroxila também é 10 a menos 7. Então, o leite vai ter caráter neutro. Tá? Água do mar. A água do mar, ó, a concentração de H+ é 10 a menos 8 e de hidroxila é 10 a menos 6. Aqui, cuidado. Né? Quem é maior? 10, o que indica a maior quantidade? 10 a menos 8 ou 10 a menos 6? 10 a menos 6 é um valor maior do que 10 a menos 8. Cuidado com os expoentes de potência negativa, né? Certo? Então, a água do mar vai ter caráter básico. Tá? A concentração de hidroxila é maior do que a de hidrogênio. Coca-Cola, 10 a menos 3 é um valor bem maior do que 10 a menos 11. Certo? Então, a Coca-Cola é ácida. A concentração de íons H+ é maior. O café preparado, ó, 10 a menos 5 é um valor maior do que 10 a menos 9. Então, o café preparado também tem caráter ácido. A lágrima, as concentrações são iguais, então é neutra. Água de lavadeira, veja que 10 a menos 2 é um valor muito, mas muito maior, bem maior do que 10 a menos 12. Então, a quantidade de hidroxila na água de lavadeira é bem maior do que de hidrogênio. Tá? Então, tem caráter básico. Então, nessa tabela, ácido somente o quê? Coca-Cola e o café preparado. Tá? O leite azeda pela transformação da lactose em ácido lático por ação bacteriana. Consequentemente, apresenta aumento da concentração de íons de hidrogênio? Sim. Está falando aqui de ácido, né? Ele azeda porque vai havendo aí um aumento disso. 2. Aumento da concentração de íons oxidrila. Oxidrila é hidroxila. Não aumenta isso. 3. Diminuição da concentração de íons de hidrogênio? Não. É um aumento da concentração dos íons de hidrogênio. Tá? E 4. Diminuição da concentração de íons de hidroxila? Sim. Se a quantidade de íons de hidrogênio aumenta, a quantidade de hidroxila diminui. E vice-versa. Então, está correto aí 1 e 4. Misturando-se 100 ml de suco de laranja de concentração hidrogênio iônica 0,6 mol por litro, com 200 ml de suco de laranja, cuja concentração de H+ é 0,3 mol por litro, não se obtém. Vamos lá. Ora, volume da primeira, volume da segunda, volume da mistura. Vamos aplicar aqui a lei da mistura de soluções, não é? Então, o volume final vezes a concentração final é igual ao volume da primeira vezes a concentração da primeira. Pronto. Aquela historinha lá de diluição, né? Que a gente aprende diluição e mistura de soluções. Então, é aquele conceito de mistura de soluções. E aí, aplicando a situação, a nossa solução final só conta, né? 0, concentração. O que a gente não encontra é uma solução completamente neutra. Se a concentração de H+, não é? O que é 0,4? 4 vezes 10 a menos 1. Não é isso? Ou seja, veja, 10 a menos 1. Concentração de H+ bastante elevada. Tá? Então, não é uma solução neutra. Tá certo? É o que a gente não encontra. Bom, observando. Essa aqui está repetida, né? Está repetido, viu? É Coca-Cola com café preparado. A gente já fez isso. Bom,
E aqui a gente vai falar das expressões de Sorensen. Tá? O pH é menos o log da concentração de H+, e o pOH é menos o log da concentração de hidroxila. Bem, aqui é o seguinte, lembre-se, tanto o pH como o pOH vai ser uma grandeza que vai variar de 0 a 14, tá certo? Tá? Porque as concentrações de H+, a gente viu lá para a água pura como referência, tá certo? Apenas para 1 litro de água, a 25 graus, eu vou ter 10 a menos 7 H+, e 10 a menos 7 hidroxila. Então, para uma solução neutra, tanto o pH como o pOH vai ser igual a 7. Quando você substitui aqui, ó, 10 a menos 7, você pega o menos 7, coloca aqui na frente, ó, vai ficar menos com menos mais. E logo de 10 é 1. Tá? Então, tanto o pH como o pOH, para uma solução neutra, vai ser 7. E aí, eu posso escrever que pH mais pOH vai ser 14. Tá? E aí eu começo a perceber que se o pH diminui, o pOH aumenta. Porque a soma entre eles tem que ser sempre 14. Tá? Bom, e aí, o que eu observo? Que quando a solução aumenta a concentração de íons H+, o pH diminui. Veja, eu falei agora, ó, pH para uma solução neutra que tem concentração de H+, 10 a menos 7, pH 7. Agora, 10 a menos 5 é ou não é uma quantidade maior do que 10 a menos 7? É. E quando você for fazer a conta, vai dar 5. Então, veja que quando a concentração de íons H+ aumenta, ou seja, quando o caráter ácido aumenta, o pH diminui. Tá? Então, a gente vai ter a seguinte situação. Ó. Aí eu já comentei, para a solução neutra, tanto o pH como o pOH é 7. Tá? pH menor que 7, eu acabei de comentar, solução ácida, porque quando a quantidade de íons H+ vai aumentando, a de hidroxila diminui. Tá? E quando a quantidade de íons H+ aumenta, o pH diminui. Tá certo? Então, para uma solução ácida, o pH tem que ser menor que 7, mas o pOH é maior que 7. A soma entre eles é sempre 14. Se um diminui, o outro aumenta. pH diminuindo, lembre-se disso, pH diminuindo, o caráter ácido aumenta. Tá? E para as soluções de caráter básico, o pH tem que ser maior que 7, consequentemente o pOH menor que 7. Tá? Normalmente nós usamos sempre como referência o pH. Então o pH varia de 0 a 14, pH 7, solução neutra, pH abaixo de 7, solução ácida, pH acima de 7, solução de caráter básico. Tá? Quanto menor o pH, mais forte é o ácido. Quanto maior o pH, maior o caráter básico. Tá? E aí, como eu falei, a soma entre eles é sempre 14. Tá? Então, se eu sei um, o outro fica fácil de descobrir. A concentração dos íons de hidrogênio em uma solução é igual a 0,001. O pH desta solução é, bom, bem fácil. A única coisa que eu vou colocar ali é essa concentração de íons H+, em notação científica. Pronto, feito isso, aplicando a expressãozinha de Sorensen, menos o log da concentração de íons H+, menos o log de 10 a menos 4. Aí lembre-se, como é que eu resolvo isso? Pega o expoentezinho e coloca na frente do log. Então vai ficar menos 4 multiplicando o log de 10. Menos com menos mais, e o log de 10 é 1. Então pH é igual a 4. Beleza? Bem simples, bem fácil. Só tem que ter cuidado aqui nas casinhas decimais, né, para não errar. A concentração hidrogeniônica de uma solução é de 3,45 vezes 10 a menos 11. Tá? Íons por mol. O pH dessa solução vale, dado log de 3,45 é 0,54. Claro que quando isso acontece, tem que ser fornecido, nos ser fornecido esses valores de log, que é numa tabela. A gente não vai decorar todo o logaritmo, tá certo? Bom, nesse caso aqui é um caso que a gente vai ter que aplicar uma propiedadezinha, tá? A propriedade logarítmica. Só é lembrar que o log de um produto é a soma dos logs, tá certo? Ó. Então, o log de um produto é a soma dos logs. Então, vai ser menos o log de 3,45 mais o log
de 10 a menos 11. Aqui ficou faltando menos 11 aqui, tá? Tá certo? E aí, o log de 3,45 foi fornecido, 0,54. E o log de 10 a menos 11, não é? 11. Ok? Pronto. 11 pH igual a 10,46. Ok? Esse é o tipo de expressão para determinar o pH de soluções com concentração de íons H+, mais complexo, que você pode se deparar, porque é quando você trabalha com propriedade logarítmica, que normalmente é de um produto. Tá certo? Bom, tá feito. Aí. Vamos pro próximo. Considere os sistemas numerados. Tá? Então, forneceu aqui os pH, não é isso? De cada solução. A respeito desses sistemas, não podemos afirmar. São de caráter básico, o sistema 3 e 4. 3 e 4. 3, clara de ovo tem pH 8, acima de 7. Também, beleza, é o que não pode ser afirmado. O de maior acidez é o número 1, é o de menor pH. Tá? Então, veja que o vinagre tem pH 3. Não é? Leite 6,8, então, ó, saliva 6. Então, quem tem menor pH é o vinagre. Beleza. O de número 5 é mais ácido que o número 2. Opa. É, né? Ó, o leite é quanto? O pH é quanto? Ó, tá? Então, ó, como o 5 tem pH menor que o do leite, 6 ali, 6,8, não é isso? Então, tá certo. O de número 1 é 2 vezes mais ácido que o de número 5. Opa, cuidado, tá certo? A diferença aqui, ó, são 3. Aqui é 10 a menos 3 e o do número 5 é 10 a menos 6. Então, são 3 casas decimais de diferença. 3 casas decimais. Lembre, cada casa decimal vale 10. Então, não é 30 não, viu? 10 vezes 10, 100 vezes 10 é 1000. Então, 10 a menos 3 é 1000 vezes maior do que 10 a menos 6. Tá? Então, cuidado com essa historinha de... Tá certo?